Oi pessoal, tudo bem? Esse é o exercício 11 dos 28 dias de gratidão. Andando sempre em frente, menos ego pensante, mais cosmoconsciente. Contudo, por mundo de um jeito me seguro e viro aguardente. Se quiser ser feliz, neguinho, cola com a gente. Eu tô postando agora à noite porque você já vai assisti-lo pra poder de manhãzinha, quando você acordar, antes de fazer qualquer coisa, já começar esse exercício. Ele se chama A Manhã Mágica. Assim que você abrir os olhos de manhã, você vai lembrar desse exercício e você vai falar a palavra mágica, gratidão. Gratidão por estar acordando, por ter uma oportunidade a mais de ser feliz nessa vida, para superar seus desafios, para conquistar seus desejos, para você se relacionar com as pessoas, para você consertar os seus erros, talvez. Assim que você sair da cama e colocar os pés no chão, você vai ser grato pela oportunidade de estar andando. Assim que você for ao banheiro, você vai ser grato pela oportunidade de ter no seu banheiro uma água corrente e limpa, um banheiro com saneamento básico, um chuveiro para você tomar um banho, caso você já vá tomar banho direto. Tudo que você fizer nessa manhã e durante o dia, e se você conseguir o resto da sua vida, você vai lembrar de ser grato. Esse exercício é ótimo para a gente não pensar coisa negativa. Então, por exemplo, ao invés de a gente acordar de manhã colocando lá o despertador para despertar mais tarde, ou começar a reclamar, ou se você está com muito sono, ao invés de você pensar coisa negativa, você vai falar gratidão pelas coisas que existem, que eu realmente sou grato. O exercício é esse, a explicação é muito curta. Eu queria aproveitar para conversar com vocês sobre os feedbacks que eu recebi na última semana. Uma das pessoas que me deu esse feedback disse que achava que fazer a lista de gratidão, por exemplo, não ia mudar nada da vida dela, porque seria uma mudança externa e não interna. Eu fiquei meio na dúvida, né, do que falar e tal. Eu acho que cada pessoa tem uma experiência, tem um estilo de pensar diferente, cada um tem uma linha de raciocínio, cada um tem suas crenças, mas olha, eu vou dizer pela minha experiência, quando eu comecei a focar mais no positivo, as coisas negativas eu comecei a encarar com mais resiliência, e é essa a palavra, eu acho que essa é a busca. Então, o que é a resiliência? A resiliência é ter jogo de cintura para as coisas ruins, não é ter uma vida perfeita. Acho que ninguém tem uma vida perfeita. Acho que se a pessoa não for iluminada, não deixa de ter problema. A diferença é que tem pessoas que conseguem ter mais esse jogo de cintura, focar nas coisas positivas, ver a vida como um desafio e não como um fardo. E tudo isso é uma mudança interna, não é externa. Porque uma mudança externa, por exemplo, seria você esperar um trabalho chegar para você ser feliz. Uma mudança externa seria a pessoa que você está do lado mudar para você ser feliz. Uma mudança externa seria uma casa que você está procurando para comprar, ela aparecer de repente. Porque a ideia é simples. Se você está esperando por um trabalho perfeito para você ser feliz, quando ele chegar, você vai começar a reclamar de outras coisas. Por exemplo, você não ganha muito bem nesse trabalho. Você não, realmente você vai encontrar sempre coisas para reclamar. Então, enquanto o seu modo de pensar continuar igual, continuar focando no negativo, você sempre vai ter coisa negativa para pensar, para focar. Porque, como eu falei, se você não é iluminado, você tem algum problema. Agora, a questão da gratidão nem de longe é uma mudança externa. A gratidão é interna, porque você vai começar a focar a sua vida em coisas positivas. Você vai começar a ver as questões por outro ponto de vista, e isso muda tudo. Para uma pessoa, uma situação é ruim, para outra pessoa, ela não é tão ruim assim. Então significa que se a gente conseguir olhar pelo ponto de vista de que não é tão ruim assim, a gente consegue superar esses desafios. Só que assim, se você ainda acha que não vai funcionar, que essa lista não tem utilidade nenhuma, eu só proponho que você comece a fazer. Se você conseguir fazer uma lista e sentindo mesmo que você tenha um monte de problema, mas se você conseguir focar 5 minutos, cara, não demora nada o tempo de fazer essa lista.
principalmente nos primeiros dias, que você já tem coisas fáceis. Então, se você tem um filho, seja grato pelo seu filho. Se você tem saúde, seja grato pela saúde. Se você tem uma casa para morar, mesmo que você esteja morando de favor ou que você não esteja conseguindo pagar o aluguel, pelo menos você tem a estrutura. Seja grato por isso. Seja grato pelos seus amigos, pela sua família. Seja grato por tudo que você realmente tiver de mais óbvio. Não precisa também querer filosofar se você não consegue sentir isso. De gratidão pelo sol. Porque eu, particularmente, consigo ser grata pelo sol, mas eu sei que tem gente que não consegue. Então, assim, a dica principal é tentar focar nas coisas mais óbvias que você tem gratidão. Se você sentir que nem essas coisas você consegue sentir essa gratidão, eu peço para que você volte no primeiro vídeo de todos e faça os exercícios de autossugestão sobre como sentir gratidão. Por exemplo, repita para você mesmo, ou se você quiser melhorar ainda mais, procura uma terapia energética, por exemplo, a que eu aplico, que é o Theta Healing. Trabalha o sentimento da gratidão. Eu sei como é ser grata, eu sei como é sentir gratidão genuína, eu sei como é olhar a vida com gratidão. Faz uma lista de autossugestões que você acha que pode funcionar para você e começa a repetir isso sempre para você. Porque se você não consegue sentir gratidão pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pelos seus amigos, tem alguma coisa muito séria acontecendo com você. E não é definitivo, não é você. É só alguma coisa que está em você. É alguma coisa que você deve se esforçar realmente se você quiser mudar. Agora, se você não quiser mudar, tudo bem. Eu acho que assim, cada um tem seu caminho. Eu não sou a dona da verdade. O meu caminho da gratidão, o meu caminho do positivo não é o único para a felicidade. Cada um pode fazer o que quiser. Só que se você tá sentindo, eu falei no vídeo anterior isso, se você tá sentindo aquela angústia no peito, se você tá sentindo aquele queimado no estômago, significa que alguma coisa tá errada. Então, se você continuar fazendo todos os dias a mesma coisa que você sempre fez, e você esperar que um milagre aconteça do nada, a chance vai ser muito pequena. Porque os milagres acontecem quando a gente está aberto para isso. Só que quando a gente está aberto para coisa negativa, se que a gente acha que as coisas negativas são maiores do que as coisas positivas, os milagres não vão chegar. E quando chegar, a gente não vai saber reconhecer. Isso é muito importante. A gratidão significa que a gente está reconhecendo as coisas boas da vida. Em 2011, eu trabalhei na ONG Teto. E lá eu conheci a pobreza muito perto, que eu não tinha nem ideia do que acontecia. As pessoas não tinham nada, nem comida, nem eletrodoméstico em casa, tinham barracos de madeirite. Era assim, até me arrepia falar, porque era uma situação de vida assim, precária. E é exatamente disso que se trata do trabalho do Teto. A questão que eu percebi muito lá é que as pessoas conseguiam ser gratas, mesmo morando naquela situação. As crianças conseguiam sentir felicidade, porque elas sabiam que elas não precisavam de muito, elas sabiam que elas tinham aquela felicidade, aquela comunidade. Às vezes a gente está sendo ingrato porque a gente quer demais, quer coisa demais, não tá suficiente o que a gente tem. Só que assim, se você tem uma vida saudável, se você tem comida todo dia, se você tem amigos que você pode contar, se você tem acesso a tecnologias que te dá mais conforto e mais diversão, cara, tudo você pode ser grato. Tudo, tudo, tudo. Só que se você focar no negativo, você vai estar sendo ingrato com o universo. E aí, não tem mudanças internas ou externas que vão mudar a sua vida. Porque o primeiro passo é você reconhecer o que você já tem. Se você não reconhecer o que você já tem, o universo não vai te mandar mais. A vida não vai te mandar mais. Eu consegui com muito esforço. Eu nem sempre fui assim. Eu me fazia muito de vítima. Eu já comentei num vídeo sobre isso esses dias. Eu me fazia muito de vítima. Então eu achava que tudo era culpa dos outros. Eu achava que a minha vida era ruim. Ela nem era ruim. Eu não estava reconhecendo. Mas eu achava que as minhas emoções, eu não conseguia controlar os meus sentimentos. Só que eu fui perceber que as emoções realmente elas vêm. Então vem a emoção da raiva, vem a emoção do ciúme, vem uma emoção de desespero, uma emoção de perder o chão, a dor de perder alguém. Isso tudo são emoções.
Só que os sentimentos são as coisas que a gente cultiva e que a gente começa a sentir que é um processo assim, mente e corpo. Então a gente sente a emoção com o nosso corpo, né? Com os nossos sentidos. E aí a nossa mente capta, pelo menos é assim que eu entendo, tá? Pode ser que eu esteja falando alguma coisa errada. Mas eu imagino assim, que a nossa mente capta essas emoções e dá um significado a ela. Se a gente começar a ressignificar as nossas emoções, a gente vai começar a mudar os nossos sentimentos. Então, se a gente, eu vou dar um exemplo muito fácil. Tá sendo muito difícil pra mim gravar esses vídeos, por causa das questões técnicas. Eu toda hora tô tendo desafio. Só que se eu fosse deixar a emoção de frustração me dominar, eu já teria desistido no primeiro dia. Só que eu ressignifiquei essas emoções. Eu tratei como desafio, eu tratei como um teste do universo para ver se eu queria mesmo fazer isso. Então, assim, sentir gratidão é o primeiro passo, na minha visão, para reconhecer o que você já tem. Mais interior do que isso, eu não sei o que seria, sinceramente. Quando você começa a reconhecer as coisas que você tem de bom, você começa a mudar o seu ponto de vista. E o seu ponto de vista é interno. A mudança externa é o que você não pode mudar, é o que não está ao seu alcance. A mudança interna é o que você pode mudar. São as coisas que você realmente consegue agir de forma diferente, sentir de forma diferente, ressignificar as emoções. Tá? Eu acho que esses 2 feedbacks que eu recebi foram contemplados nessa explicação. Eu espero que tenha ajudado. Eu não sou dona da verdade. Se vocês tiverem mais dúvidas e se eu não tiver abordado algum tema que talvez eu possa ajudar, por favor, deixem nos comentários ou me chame no WhatsApp, no Facebook. Eu vou adorar conversar com vocês e ajudar. Porque eu acredito que essas coisas que eu aprendi, elas devem ser compartilhadas. E é claro que existe na internet milhões de informações. Só que se você sente afinidade comigo, com as coisas que eu falo, talvez eu seja o canal de trocar essas ideias. E eu tenho certeza também que eu aprenderei muito com vocês, porque eu sou uma bebezinha. Eu me considero uma criança nessa vida. Eu não sei nada. O pouquinho que eu sei, eu sempre digo que é o que eu sei sobre mim, sobre os meus processos. Porque eu tô nessa busca de autoconhecimento há muitos anos, então é a única coisa que eu sei. Sobre a vida, eu não sei nada, então eu sempre vou aprender com vocês. Eu agradeço muito a confiança, muitos feedbacks. Sempre quando alguém me fala gratidão pelos vídeos, eu me emociono e eu fico com mais vontade ainda de seguir gravando, seguir espalhando essa mensagem. Pra quem não sabe, eu já escrevo no Gabitopia há mais de 10 anos. Eu comecei a escrever meus processos, então tem coisa bem negativa lá no começo, umas coisas bem deprimidas, que eventualmente eu até vou organizar e vou pensar assim, como foi meu processo, quais foram as dicas principais para eu superar isso, né, a partir dos meus textos. Só que os últimos textos, dos últimos 3 anos mais ou menos, eles têm sido bem mais positivos. Então eu recomendo que, se alguém gostar do que eu falo, veja no Gabitopia se tem algum tema que você goste. Então lá eu falo sobre as curas energéticas que eu tô aprendendo. Lá eu tenho uma categoria dos avanços espirituais, que eu falo dessas curas, desses aprendizados, da sabedoria, de autores que me inspiraram. Também falo de meditação. Enfim, muitos temas que talvez possam ajudar. Eu espero que todos vocês sejam muito felizes. E principalmente para essas pessoas que entraram em contato comigo falando dessa dificuldade, eu tenho muita confiança em vocês. Porque eu vejo uma parte de mim, eu vejo em vocês. Porque nós todos somos um. E eu sei que vocês conseguem. Se eu conseguir, se muita gente conseguiu, vocês também conseguem. Tá legal? É só uma questão de olhar por outras perspectivas. Não esqueça do exercício de hoje, da Manhã Mágica. Agradeça por tudo, agradeça pelo ventilador, agradeça pela cama, agradeça pelo seu café da manhã, agradeça pelo seu chuveiro, pela sua pasta de dente, tudo. Tudo é razão para você reconhecer que é bom. Se você não consegue reconhecer, procure quais são as suas resistências. Pergunte-se, o que aconteceria se eu fosse grato? O que aconteceria se eu não focasse no problema? Será que o seu problema iria ficar maior? Ou será que ele já está tão grande que não tem mais o que fazer? Tá legal? Se vocês precisarem da minha ajuda, eu estou à disposição. Espero que vocês sejam felizes. Um grande beijo para vocês, que vocês tenham uma ótima semana abençoada.